Lucas 18, 35 a 43, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, chegando perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. E então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no, para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou-lhe que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. A experiência de um cego. Deus é soberano, irmãos, nós sabemos disso. E a sua vontade é demonstrada sobre os frágeis, sobre os pobres e sobre os poderosos. Uma pergunta: por que Deus permite que nasçam pessoas deficientes como esse cego aqui lá em Jericó? Por que Deus faz isso? Desde o ventre da mãe, o homem era cego. A Bíblia diz que Deus é amoroso, mas se Deus é amoroso, por que Deus permite essa situação? Talvez nós não tenhamos uma resposta de pronto, mas se nós olharmos para a palavra de Deus e considerarmos, nós vamos ver o motivo pelo qual Deus permite que haja essa situação na vida das pessoas. Se nós procurarmos em nossa saúde, em nossa vida, irmãos, diligentemente, nós vamos encontrar alguma deficiência, talvez, na nossa parte física. Talvez não tão gritante como uma cegueira, como um braço ressequido, como Jesus curou pessoas com braço ressequido. Mas, de alguma forma, nós vamos ver que nós temos algum defeito físico. E Deus permitiu que fosse assim. Então, as dificuldades físicas, muitas vezes não nos invalida para que nós possamos viver uma vida e glorificar a Deus com a nossa vida. Um grau maior, um grau menor, mas Deus vai nos dar a graça necessária para isso. Por quê? Porque Deus é amoroso e Deus é bondoso. Então, biblicamente, o livro de Gênesis diz lá no capítulo 1 que Deus criou todas as coisas e Deus viu que era bom, que era perfeito aquilo que ele fez. Então Deus é perfeito e ele criou o homem à sua imagem e semelhança na perfeição. Mas por que então um homem cego? O próprio livro de Gênesis no capítulo 3 diz que o homem pecou contra Deus. E no momento que o homem peca contra Deus, o pecado veio sobre a vida do homem. E o pecado trouxe consequências. Além da separação de Deus, espiritualmente falando, consequências físicas sobre a vida do homem. Então, por isso que há alguns que são deficientes físicos, por causa do pecado. Porque se o homem não tivesse pecado, lá o primeiro casal, Adão e Eva, nós seríamos perfeitos em todos os aspectos. Mas o homem escolheu pelo livre-arbítrio fazer do seu jeito. E aí Deus trouxe as consequências da decisão do homem. Então não é nada de graça. E Deus não é mau por isso. Por quê? Porque o homem escolheu um caminho que não agrada a Deus. A desobediência do pecado traz consequência sobre a vida do homem. E as doenças estão aí. Não só doenças físicas, no sentido de ter uma falta de um membro, mas quantos e quantos vírus e quantos problemas existem hoje no mundo em razão do pecado. Romanos 5,12, porque como por um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos e todos pecaram. Então é consequência da desobediência lá de Adão e Eva. Eu não tenho culpa disso, tem sim, porque nós somos criação de Deus a partir de Adão e Eva e chega aos nossos dias. Então tudo isso está determinado em razão do pecado. E Deus permite que pessoas deficientes vivam nesse mundo. E muitos se rebelam contra Deus em razão disso. Culpam a Deus em razão dessas deficiências. E passando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que esse nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi
assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. João 9, de 1 a 3. Deus também permite uma situação como esse cego aqui para ser glorificado, para que Jesus Cristo possa mostrar, como mostrou aqui curando esse cego, e mostrou lá no capítulo 9, curando aquele cego de nascença, que foi perseguido pelos judeus, mas que glorificou a Deus. Então Deus permite essas coisas. E nós precisamos entender como falou o irmão Nelson pela manhã, pela palavra de Deus é que nós entendemos. Porque o homem naturalmente, ele não entende porque ele não quer a presença de Deus em sua vida. Então ele rejeitando a Deus, é difícil para ele entender essas coisas. Há outras e outras razões, mas não é o tema dessa noite da mensagem, só para fazer essa introdução. Há razões para que Deus faça isso. O nosso foco é o cego de Jericó. Durante a última jornada de Cristo a Jerusalém, Lucas 9, 51 a 56, ele não foi recebido numa vila de samaritanos. Agora, em vez de passar por Samaria, Cristo aparentemente tomou uma rota passando por Citópolis, passando pelo Rio Jordão e viajando rumo em direção a Jerusalém. Para quê? Para cumprir João 18:31, para que tudo aquilo que foi dito pelos profetas pudesse se cumprir. E se cumpriu aqui no cego de Jericó. E nós vamos ver como que se cumpriu a vontade de Deus. O Senhor aproxima-se de Jericó, aproximadamente 28 quilômetros. E o que acontece em Jericó, acontece na vida dos homens hoje. O que aconteceu lá em Jericó é um fato, é uma passagem, esse cego. O que ele experimentou, o homem precisa experimentar hoje, mas o homem não quer experimentar. A semelhança na questão física e na questão espiritual. E nós vamos discernir isso nessa noite. A Bíblia aponta tudo para Jesus Cristo, tudo para a obra redentora do Senhor. E o Senhor aqui, iniciando o seu ministério, vai mostrar o seu poder. O que o cego experimentou? Em primeiro lugar, o cego, versículo 35 do capítulo 18, ele experimentou a miséria da dor. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava ali um cego, assentado junto ao caminho, mendigando, pedindo esmola. A dor, além da cegueira física, ele era paupérrimo. Por quê? Porque ninguém dava emprego para ele, ninguém dava bola para ele, ele era rejeitado pela sociedade. Então a dor que esse homem experimentava era muito grande, em razão da rejeição. Mendigando, pedindo favores para as pessoas, e possivelmente as pessoas não davam bola para ele, não estavam nem aí para ele. Passavam de largo e não ajudavam esse homem. A falta de recursos deixou esse homem nessa miséria, nessa dor, nesse sofrimento. O cego não pode ver o sorriso de uma pessoa. Ele não pode contemplar a natureza que Deus criou. Ele sente de outras formas. Nós sabemos que ele desenvolve um outro sentido, um sexto sentido. Mas ele não vê como nós vemos. É difícil para um cego. Como tu vai imaginar isso? Eu já passei quando estava na escola lá em 1900 antigamente, muitos anos atrás. Nós na escola tínhamos uma brincadeira de vendar os olhos e tentar achar o caminho, tentar achar as pessoas onde estavam. Aquilo era difícil e era uma brincadeira. Quanto mais um homem cego dessa forma como estava vivendo. Era duro, a miséria da dor. Nós não podemos nem pensar, nem imaginar o que esse homem sofria. O cego de Jericó, miserável, o fato dele estar mendigando. A sociedade é assim, irmãos, ela rejeita o homem. Em razão do pecado. Em razão do pecado se afasta. Então, nós que temos a visão física, nós precisamos entender que há aqui um ensinamento espiritual para a vida do homem. Deus quer com que o homem possa se aproximar dele, possa enxergar Jesus Cristo. E nós vamos ver que esse homem aqui enxergou Jesus Cristo, mesmo sendo cego. Mas o homem não quer. Ele não quer saber de salvação. A miséria da vida, cegueira física, leva o homem à perdição. E a condição do homem é assim diante de Deus espiritualmente falando. O homem está perdido em seus pecados, porque quer viver do seu jeito. Ele está cegado, vivendo do seu modo. Ele não aceita a verdade quando ela é pregada. Ele fica palpando
mas ele tem a verdade na mão e ele não quer a verdade que é a palavra de Deus. Não quer aplicar em sua vida, cego espiritualmente. Perfeito fisicamente, mas cego espiritualmente. Isaías 59, 9 a 11. Por isso, o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas e nos lugares escuros. Somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos o juízo e ele não aparece. Pela salvação e ela está longe de nós. A salvação está próxima do homem, mas o homem não enxerga. O homem está longe de Deus e ele não vê a misericórdia de Deus. Cegos espiritualmente. Quantos e quantos já chegaram nessa igreja? Mas a palavra de Deus é pregada. Ao invés de aplicar na sua vida, a pessoa vira as costas e sai pior do que chegou. Porque aí ela ouviu e rejeita para a sua vida. Não aplica na sua vida a verdade. E anda por esse mundo apalpando, querendo saber o que é a verdade. Mas a verdade lhe é apresentada e ele rejeita. Ezequiel 2, 4 a 7. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. E eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são rebeldes. Há de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinho para contigo. E tu habita com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são rebeldes. Mas tu dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Deus, através do profeta, falando ao povo de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido, e o povo virando as costas para Deus. O povo indo atrás da idolatria, o povo indo atrás de outros deuses. A verdade estava junto ao profeta e o profeta pregava para o povo virava as costas para Deus. É diferente hoje, irmãos. As pessoas estão perdidas. Quer ouçam, quer não ouçam. Nós somos responsáveis, nós somos os profetas para pregar a palavra de Deus, para alertar essas pessoas da sua necessidade de salvação. Estão cegadas pelo pecado, pelos prazeres do mundo, pelo seu trabalho, pelas suas atividades, pela sua fama, por tudo aquilo que afasta de Deus. Ezequiel 3, 10 e 11. Disse-me mais, filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Elas, pois, vai aos filhos do meu povo, e lhes falarás, e lhes dirás, assim diz Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Mais uma vez, nós temos a palavra de Deus no nosso coração. E nós somos responsáveis em propagar a palavra do Senhor. Muitas seitas pregam mentiras, pregam falsidades, estão cheias de pessoas. Por quê? Porque essas pregam coisas que são agradáveis aos ouvidos dessas pessoas. Mas elas queiram ouvir ou não, precisam ouvir a verdade que é a palavra de Deus. Que Jesus Cristo é esse único caminho para restaurar a comunhão de Deus com o homem. Salmo 119, 130. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Então é a palavra de Deus que transforma a vida do pecador. E ela que precisa ser pregada, nada mais. A palavra de Deus não barganha. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. É ela que faz a obra no coração da pessoa. Para a vida eterna, não para as coisas desse mundo, como essas igrejas propagam mentiras, propagam bênçãos, coisas materiais para esse mundo, mas que afastam de Deus.
em razão do pecado que esses pregadores têm em seus corações e não têm a verdade em suas vidas. Nós não somos melhores que ninguém, mas nós abrimos e pregamos a palavra de Deus. Isso que importa, irmãos. E nós temos que viver essa mesma palavra dia a dia, para impactar a vida das pessoas que estão do nosso lado cegadas pelo pecado. Ouvem Isaías 59 e não querem aplicar em suas vidas, mas quer ouçam, quer não, pregue. Isaías 59, a salvação vem pela pregação da palavra de Deus. Eles estão longe, mas eles precisam ter os olhos abertos. Por quê? Porque estão cegados pelo pecado. Então a miséria da dor, a perdição, a miséria da dor na frustração, versículo 39. Olha a frustração. E os que iam passando repreendiam-no. Quer dizer, não queriam ajudar o homem e repreendiam o homem porque ele queria se aproximar de Jesus. Mais miserável do que esse homem que sofria com a dor da cegueira, eram esses que queriam impedir que chegasse a Jesus Cristo. Frustração, apalpando paredes, ao invés de se aproximar de Deus. É a pior coisa que existe, irmãos, é a cegueira, onde a pessoa está indo para o buraco, não quer se desviar do buraco, e ainda quer levar outros para o buraco, ao invés de sair daquele buraco. Vem que eu vou te ajudar. Para onde? Para o inferno, para o buraco, ao invés de abandonar seu pecado. Então, é frustrado e vai frustrar outras pessoas, porque não quer ouvir a verdade. Repreende para que se calasse. Fica quieto. Não procura Jesus. Lucas 6,39, disse-lhe uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? E Cristo fala lá em Mateus 15,14, deixa-os, são condutores cegos. Ora, se o cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Quer dizer, ambos vão para o inferno, porque não querem ouvir a palavra de Deus. Como ensinar então o caminho para a pessoa? Vivendo santa, para que a pessoa possa ver a diferença na tua vida. Se ela não quer ouvir, deixe que ela olhe para ti, como tu anda nesse mundo. Agora, se ela olhar para a minha vida, que digo que sou salvo, e eu faço coisas piores, eu estou levando esse cego para o buraco também, mesmo sendo salvo. Então o Senhor pregava às multidões, e ele não passava a mão, era como João Batista, raça de víboras, arrependei-vos, era a pregação de Jesus Cristo, era a pregação de João Batista. Vós tendes oportunidade da vida, e não entram e não deixam os outros entrar. Mateus 23:13 é o que Jesus fala para os fariseus, para os escribas, que eram todos doutores da lei, condutores cegos, sepulcros caiados, lindos por fora, mas por dentro cheio de rapina, cheio de ossos, cheio de imundície, longe de Deus. Romanos 2,19, e confias que és guia do cego, luz dos que estão nas trevas. Então a luz, ela deve clarear, irmãos. A luz clareia as trevas. Por isso que o Senhor pregava o caminho, pregava multidões, a miséria da dor. Então, perdido, não aceitando a verdade, frustrado de cair no buraco e, além do mais, sendo um cego que anda apalpando. E, em terceiro lugar, guiado por outro, sendo guiado por outro que está indo para o buraco. João 9, 39 a 41, disse-lhe Jesus, eu vim para este mundo, para juízo, a fim de que os que veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas porque agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então não há desculpa para a pessoa precisa crer na pregação, entender a verdade e aplicar em sua vida. Essa é a vontade de Deus, mas a pessoa está alheia à vontade de Deus, ela ouve e ela vira as costas para
o Senhor, porque veem e têm conhecimento, querem permanecer em seus pecados e continuam cegos, continuam não salvos. Essa é a pior cegueira. Aquele que já ouviu a palavra de Deus, que não creu em Jesus Cristo como Salvador e vive nesse mundo, tropeçando em seus pecados, sem querer o arrependimento. Esse vai ter um juízo muito maior. Por quê? Porque ouviu e não aplicou em sua vida. Se essa é a tua situação, talvez presente ou nos acompanhando pela internet, até o final da mensagem, pense sobre isso. Qual está sendo a tua reação em relação à palavra de Deus? Pode ser a última oportunidade essa noite para crer em Jesus Cristo. E é real. Por quê? Porque amanhã pode ser muito tarde. Pode não ter uma segunda chance de ouvir a palavra de Deus. Então, a pessoa de visão, se achando toda poderosa, mas cego espiritualmente, ouve a verdade e rejeita a verdade. Segundo Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Essa é a verdade. A razão da cegueira é que Satanás cega, mas não culpe Satanás por tu não crer, porque tu ouvindo a palavra de Deus, a decisão é tua. Ele pode te impedir que tu venha à igreja, pode te impedir que receba um folheto, pode fazer vários empecilhos, mas depois que ouviu, não culpa mais Satanás. Culpar os outros ou culpar Satanás pelas coisas que acontecem na tua vida. Tu é responsável diante de Deus em decidir se ouviu a palavra de Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus transforma, mas para isso é preciso permitir que o Espírito Santo haja. Essa palavra é para mim, eu preciso dessa verdade. Não virar as costas para o Senhor. O cego procurou Jesus Cristo. Ele ficou sabendo que Jesus estava passando ali e com todas as suas dificuldades, sem poder ver ele procurou. Me permitam chegar ao Senhor. É assim que precisa o pecador. Chegar ao Senhor. A palavra de Deus vai te guiar à verdade. Então, quando pregamos e testemunhamos, nós clamamos para que a pessoa possa se arrepender, para que a pessoa possa crer como nós cremos, para que ela possa ser salva da sua condição. Muitos ricos e famosos não querem, porque a riqueza deles é suficiente para viver nesse mundo. Mas quando cai a casa, o suicídio, como eu preguei na quarta-feira, próximo de suas vidas, porque a esperança foi para o espaço. Não sabe passar por dificuldades, cego espiritualmente. Então a experiência do cego de Jericó, a miséria de sua vida, a dor, não vislumbrava a glória de Deus, o evangelho da salvação, não desfrutava da bênção da comunhão, porque ele era miserável. Mas, em segundo lugar, o que o cego experimentou, a maldade dos homens, versículos 37 a 39. E disseram que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava mais ainda, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, além de experimentar a dor, o cego experimentou a aversão das pessoas, a rejeição das pessoas, o empecilho das pessoas. Fica aí onde tu está na tua miséria. Vai morrer como tu tá aí. Não procura Jesus. Não servia para eles e não queria deixar o outro crer. Queria impedir. A maldade do coração do homem, irmãos, é assim. O homem vive assim diante de Deus e diante do próximo. Ao invés de desejar o bem, deseja o mal. E muitas vezes nós, como salvos em Cristo Jesus, sabendo da miséria desse que está no caminho, nós não damos bola aí. Passamos de largo. Não pregamos a palavra, não testemunhamos. Os índios clamam à lua, clamam aos céus, adoram a chuva,
O History Channel apresenta programas sobre deuses que os homens adoram. Eu já acompanhei vários desses programas. Divindades criadas pelo homem, mas o verdadeiro Deus eles não querem adorar. E esse homem aqui buscava o Deus verdadeiro, que se encarnou, que se fez carne para habitar entre nós, para que nós pudéssemos ver a sua graça através da sua morte na cruz pelos nossos pecados. E ele estava procurando o Salvador, mas o homem não quer, porque o homem é maldoso em suas atitudes, em seus pensamentos, em seu coração. Então o homem tem algo dentro dele que faz aproximar de Deus, mas ele não permite que isso possa ser parte da sua vida. Ele sufoca isso na sua vida e coloca deuses estranhos, serve a deuses estranhos. Atos 17, 22 a 31, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Paulo anunciando Jesus Cristo às atenienses. O Deus que fez o mundo. Esses índios, esses que adoram o céu, a lua, esse Deus que eu anuncio, Paulo está dizendo. Adora esse Deus. Não adora o que ele criou, mas adora ele. Fez o mundo, a terra. Sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de coisa alguma, pois ele mesmo é que nos dá a vida, a respiração em todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscássemos o Senhor. Para que buscássemos o Senhor. Então toda a natureza manifesta a glória de Deus para que o homem pudesse crer que há um Deus sobre todas essas coisas. Mas o homem prefere dizer que o mundo surgiu de uma explosão, de um acontecimento aleatório, não dando glória a Deus. Para que busquemos ao Senhor, se porventura tateando, o pudéssemos achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata ou à pedra esculpida por artifício, imaginação dos homens? Paulo questionando. Deus não pode ser comparado a nada. Deus é sobre todas as coisas, Deus é poderoso. E é esse Deus que nós proclamamos, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que, com justiça, a julgar o mundo por meio do varão que destinou. Quem é o varão? Jesus Cristo, que veio a esse mundo para morrer pelo nosso pecado. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então Paulo aqui, ele é impelido a proclamar o Cristo ressurreto. Paulo esperava Timóteo e Silas em Atenas, e o espírito dele, comovido por tanta idolatria, levou a dizer essas palavras, irmãos. E isso deve ser um desafio para as nossas vidas como salvos. Vendo essas pessoas idolatrando, vivendo longe de Deus, nós pregamos as pessoas. Paulo, ele disputava na sinagoga com os judeus, com os religiosos, para proclamar Jesus Cristo, para que eles pudessem se arrepender de seus pecados. Então as pessoas não querem ouvir, mas quer ouçam, quer não ouçam. Pregue a palavra de Deus. As pessoas querem impedir de ouvir, como queriam impedir aqui, porque tem maldade em seu coração, mas nós devemos proclamar. Graças a Deus que ainda no nosso país nós temos a liberdade de pregar a palavra de Deus livremente. Talvez chegue um tempo em que existir uma perseguição, sejamos proibidos, mas enquanto isso não acontecer, nós devemos proclamar o Evangelho, para que as pessoas possam se arrepender. Não permita que o teu orgulho
te afaste de pregar o Evangelho, porque tu não é melhor que aquele que está ali mendigando a palavra de Deus. Ele precisa e é tu que tem que pregar. Não se sinta orgulhoso por ser salvo. Pregue a palavra do Senhor. Eles, pelo seu egoísmo, pelo seu orgulho, podem rejeitar, mas nós não podemos deixar de entregar a eles a palavra do Senhor, porque senão nós seremos maldosos tanto quanto eles são. Conhecendo a verdade é pior ainda, escondendo a verdade deles. Paulo propagava o Evangelho, e lá Paulo já estava sendo perseguido por isso. Ele seria logo preso, mas ele pregava a palavra do Senhor livremente, em meio aos afazeres, em meio a tudo o que ele fazia para a glória do Senhor. Então, como aconteceu com aqueles que impediam esse cego, acontece hoje. Ah, não vai na igreja, não perde teu tempo. Já ouviu isso? Para que tu vai? Eu já ouvi várias vezes, para que tu vai todos os domingos na igreja? Para que tu vai em todos os cultos? Não precisa. Eles não querem vir e impedem quem quer vir. E muitas vezes a pessoa não é salva e tem que chegar para ouvir a palavra do Senhor. Então, as pessoas preferem muitas vezes usar argumentos, usar desculpas para não se aproximar do Evangelho. Mas nós não podemos nos calar, irmão. Nós temos que pregar. Não sinta-se envergonhado. Pregue a palavra do Senhor. Isaías 39:11. Porque povo rebelde é esse, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizeis coisas aprazíveis, ou seja, dizeis coisas que vai massagear o meu ego, que vai me inflar, que vai me exaltar, ao invés de me humilhar para que eu possa reconhecer que sou pecador e que eu preciso de Jesus Cristo. Era assim com o povo de Israel, é assim com o povo hoje, irmãos. Eles perseguiam os profetas que vinham anunciar, arrependei-vos. E as pessoas hoje têm o mesmo comportamento, lisonjas enganadoras. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Então, assim como o povo de Israel rejeitava o Deus de Israel, as pessoas hoje rejeitam Jesus Cristo. São rebeldes, rebeldes contra o Senhor. Testemunhe, repreenda com amor, mostre a verdade, seja sério no teu testemunho, viva de forma santa e irrepreensível, para que a palavra que tu pregue possa ter a sustentação da vida que tu vive, para a glória de Deus. Isso vai fazer diferença na vida das pessoas. Não compete a nós fazer com que elas venham crer em Jesus Cristo como Salvador, mas é a nossa responsabilidade de deixar o Evangelho mostrar a verdade para essas pessoas. Não lisongie. Há inferno? Há. Há céu? Há. Quem vai para o inferno? Quem rejeita Jesus Cristo como Salvador. Quem vai para o céu? Como falou o irmão hoje pela manhã, Nelson. Quem aceita Jesus Cristo como Salvador. Isso é a verdade, não é lisonja. Nós não podemos deixar dúvidas sobre esse aspecto, céu e inferno. Então muitos chegam para ouvir uma mensagem na igreja. Ouvindo isso, nunca mais voltam. Por quê? Porque não querem aplicar a verdade em suas vidas. Mas essa igreja há 38 anos tem esse compromisso de quer ouçam, quer não ouçam, de pregar a verdade, seja agradável ou não, aos ouvidos da pessoa. Quando eu trabalhei numa empresa multinacional, eu já dei esse testemunho, já contei esse exemplo. Nós tínhamos o final do mês e o início do outro mês, lá nos primeiros dias, nós fazíamos um reconhecimento, uma premiação daqueles que se destacaram no mês anterior. Então era feito no final do dia um coquetel, né? E se fazia toda uma homenagem aos campeões e tinha recompensa material, tinha premiação em dinheiro, tinha premiação vantajosa para as pessoas que eram as campeões de vendas e tudo mais, né? E aí no final, depois de toda aquela bebedeira e toda aquela confraternização, vamos orar o Pai Nosso. E aí era feita a oração do Pai Nosso.
Deus está na boca das pessoas, mas Deus está longe do coração das pessoas. É o que sempre foi feito nessas premiações. A palavra de Deus não está no coração das pessoas, mas eles querem demonstrar com suas vidas que Deus é o Deus deles. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os seus desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Era assim lá naqueles encontros e é assim hoje com os homens, irmãos. Não é diferente. O homem não quer saber de Deus. A oração que Deus ouve não é o Pai Nosso que está no céu. Isso é o modelo que Deus deu. A oração que Deus ouve: Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu reconheço que eu preciso de Jesus Cristo, que Ele veio a esse mundo para morrer pelos meus pecados. Eu preciso do teu perdão. É isso que Deus ouve de um homem que não tem Jesus Cristo como Salvador. Porque qualquer oração que ele faça, qualquer Pai Nosso que ele faça, é da boca para fora. Deus não vai ouvir, porque não tem propósito nenhum. O homem precisa se arrepender primeiro para depois Deus ouvir o Pai Nosso dele, que ele vem lá pedir as necessidades material. E quando ele ora, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Aonde está o reino na vida dessas pessoas que estavam se embebedando para a premiação? Aonde que está o reino de Deus na vida deles? Venha o teu reino. Se eu peço o reino de Deus é para que eu possa viver agora, para que quando eu me apresente na presença de Deus, eu já saiba como me comportar lá. Porque se eu não me comportei aqui nesse mundo de forma que é o reino de Deus, como que eu vou viver lá? Então não vale nada essa oração. Então as pessoas vivem dessa forma hoje, sem sentido. São filhos do diabo, porque as suas condutas mostram isso claramente. Deus não está presente em suas vidas. E era o que acontecia com esses homens que queriam impedir o cego de chegar a Jesus Cristo. Ele queria a salvação, mas queriam fazer com que ele não chegasse ao Senhor. Isaías 30:11, como lemos, saem do caminho. Por quê? Porque não querem a Deus. Jesus Cristo disse: eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho é Jesus Cristo, mas o homem não quer. Porque isso é muito pesado para ele, é muito duro. Abandonar seus prazeres, suas diversões, tudo aquilo que não agrada a Deus, mas que ele vive nesse mundo, ele não quer. Por isso que o Pai Nosso não adianta. Ele não quer viver o reino de Deus aqui. E vai viver aonde? Deus não vai permitir que ele chegue na presença de Deus, porque ele não crê, ele não se arrepende. Não aceita Jesus Cristo como Salvador. Alguém disse que a pregação é para acomodar o que está aflito de coração, como estava esse homem aqui procurando Jesus Cristo. E a pregação também, ela tem a finalidade de afligir aquele que está acomodado, aquele que está sem Jesus Cristo. Ele precisa ser afligido pela palavra de Deus. O Espírito Santo precisa trabalhar no coração para que haja transformação de vida. Ou que pelo menos ele pense a respeito da sua situação diante de Deus e defina: eu não quero Deus. Amém? Amém. Se for assim, amém. Mas ele teve a oportunidade. Agora ele precisa ouvir, precisa aplicar a verdade. Lucas 1:35, respondendo, o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo, e te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que está em ti, dizendo para Maria, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele é o único capaz de purificar o homem de seus pecados. Por isso que ele veio a esse mundo. E esse cego estava à procura de Jesus Cristo, porque ele soube que Jesus Cristo estava passando ali. Jesus Cristo está passando nesse momento, através da pregação da palavra. Tu precisa decidir se não aceitou ele como Salvador. Precisa crer, é oferecida a oportunidade. Tanto João Batista como Jesus pregavam arrependimento. Arrependei-vos. E a palavra era pesada, raça de víboras. Quantas e quantas vezes João falou. O que aconteceu João Batista com Herodes? Por repreender Herodes a respeito do pecado dele com Herodias. Ele perdeu a cabeça, mas ele pregou o arrependimento, irmãos. Talvez nós não venhamos perder a cabeça, mas nós precisamos pregar o arrependimento.
Um crente genuíno nos dias atuais não é fácil ser, mas é possível. Quando nós submetemos ao Senhor e permitimos que o Espírito Santo haja dia a dia na nossa vida para que Deus possa receber a glória. Mais uma vez, eu sempre gosto de dizer, é por isso que Deus ainda mantém o crente nesse mundo, para que ele possa receber glória e para que nós possamos ser a luz nesse mundo, nesse meio desse povo que está em trevas. Para que a luz do Evangelho possa resplandecer através da nossa vida. Então o cego de Jericó experimentou a maldade dos homens que lhe mandaram calar a boca. Cala a boca! Para de gritar! Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava, eu preciso de ti. Cala a boca. Ele não deu bola para o homem, porque é maldoso o coração do homem. E aconteceu com os profetas que perderam suas vidas. Pode acontecer conosco, mas não venhamos a nos calar, irmãos. Vamos pregar o Evangelho. Versículo 39. E os que iam passando repreendiam para que se calasse. Diz que o cego clamava ainda mais. Ele não se importou com a repreensão daqueles que o impediam. Por quê? Porque ele sabia em quem ele precisava crer, em quem ele precisava se aproximar, sendo rejeitado pela sociedade, sendo um miserável, mas ele se humilhou diante do Salvador. Lucas 23, 39 e 43, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, blasfemando de Jesus, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes Deus, estando na mesma condição, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse ele a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Assim como clamou o cego, o malfeitor na cruz clamou pelo Salvador e ele foi salvo. Porque ele clamou, ele se humilhou, ele demonstrou que precisava de um Salvador. O ladrão poderia ter se calado como o outro se calou, mas ele buscou o Salvador. Ele estava preocupado com o reino de Deus, ele já tinha ouvido sobre o reino de Deus. E ele sabia que aquele ali era o santo de Israel que tinha vindo encarnar. E ele clamou por ele. E a experiência do cego, a miséria de sua vida, pois não vislumbrava a glória de Deus, o evangelho da salvação. Não desfrutava da bênção da comunhão com as pessoas. As pessoas rejeitavam ele. Por isso ele era miserável. E o cego experimentou a aversão dessas pessoas que lhe mandaram calar a boca. Mas, por último, em terceiro lugar, o milagre de Cristo na vida desse homem. Versículos 40 a 43. Então Jesus, parando, mandou-lhe chamar e lhe trouxeram. E chegando, ele perguntou, dizendo, que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E o Senhor disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia, glorificando a Deus. Glorificando a Deus. Por isso que ele nasceu cego, para que Deus pudesse receber glória. Aonde? Nesse momento oportuno da história. E todo o povo vendo isso, dava glórias a Deus. Então, ele glorificou a Deus e o povo, vendo o milagre, deu glória a Deus. Então, o milagre, o cego experimentou a misericórdia, o amor de Cristo. Ele experimentou em sua vida. Porque ele tinha uma necessidade, ele era pecador. Assim como nós somos pecadores. Mas um dia cremos em Jesus Cristo. Então, a experiência, versículo 40. O cego, parando, chegou-se ao Senhor. Ele parando, chegou-se ao Senhor e clamou. E o Senhor ouviu o clamor. O Senhor não fechou os ouvidos, como aqueles outros fecharam, como aqueles outros o afastaram do Salvador. Versículo 41. Por que Jesus perguntou ali no versículo 41, o que queres que te faça? Será que o Senhor não sabia o que deveria fazer? Sabia.
Mas o Senhor tem prazer quando o pecador, da sua própria boca, confessa a sua necessidade, confessa o seu pecado, confessa que precisa de Jesus Cristo. É por isso que ele perguntou: o que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. O Senhor sabia o que tinha que fazer, mas ele esperou que aquele homem pudesse demonstrar o que estava dentro do seu coração. Eu preciso de ti. Eu preciso da tua salvação. Não só ver fisicamente, eu preciso ver espiritualmente, porque eu sei que tu é o Messias, eu sei que tu é o Salvador, prometido para o teu povo que está rejeitando, que mais tarde ia te crucificar. Ele viu o Salvador, porque antes ele pedia esmola, mas agora ele tem uma vida transformada. Ele precisava algo que mudasse aquela condição que ele estava lá mendigando. E o Senhor disse: vê, a tua fé te salvou. Ou seja, o Senhor transformou, atendeu o chamado, a necessidade, em segundo lugar, versículo 41, dele ver. O cego expressou, então, tudo aquilo que estava dentro do seu coração, e o Senhor atendeu a sua necessidade. Por quê? Porque o Senhor não vê como o homem vê. Cala tua boca, para de clamar por Jesus. O Senhor vê diferente do homem. O Senhor vê a intenção do coração do homem. Ele sonda e vê a intenção do coração do homem. E aquele homem era arrependido, diferente dos demais que queriam impedir. Eles estavam vendo Jesus, mas não queriam aceitar a verdade para suas vidas. E esse aceitou. A necessidade dele era da salvação. Vê, a tua fé te salvou. O cego reconhece, então, quem é Jesus, o filho de Davi, de forma mais clara. E recebe a bênção física e a salvação. Implorou a misericórdia de Deus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E assim é com o pecador hoje. Precisa clamar pela misericórdia de Deus. O Senhor pergunta: o que queres que eu faça contigo, se tu ainda não crê em mim? Ele quer ouvir da tua boca: Senhor, eu quero crer que tu é o meu Salvador. Eu confesso que sou pecador. É isso que ele precisa ouvir daquele que ainda não crê em Jesus Cristo como Salvador. Jesus Cristo fez o milagre e o cego o seguiu. E logo viu e seguia-o. Muitos ouvem a palavra de Deus e postergam a decisão. Por quê? Porque não querem seguir ao Senhor. Eles só querem a salvação do Senhor. E querem continuar vivendo na sua vida pecaminosa, na sua vida que não agrada a Deus. Isso não é salvação. A salvação é aquela em que o homem aceita Jesus Cristo e se despoja de tudo aquilo que impede de dar glória a Deus com a sua vida. Ele diz ali: e logo seguiu a Cristo glorificando. Assim como a multidão também glorificou a transformação na vida desse homem. Isso é salvação. Hebreus 12:14, segui a paz com os outros e a santificação, porque sem ela ninguém verá Deus. A santificação é: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, agora tudo é novo. Senhor, eu vou viver conforme tu viveu nesse mundo, não de forma perfeita como tu foi, mas eu vou me espelhar em ti para ser o mais perfeito possível, para que tu possa, através da minha vida, receber a glória. Eu vou viver o teu reino aqui. E aí tu vai orar: Pai nosso que está no céu, porque tu vai estar santificando o nome de Deus. E Ele vai ouvir a tua oração e vai te abençoar com as coisas eternas aqui nesse mundo e com as coisas materiais que tu vai precisar também. Porque tu é um servo de Deus. Então, todo o povo, vendo o que aconteceu, glorificou ao Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, essa é a mensagem que nós pregamos, essa é a mensagem que nós precisamos viver, essa é a mensagem que as pessoas precisam ouvir. A necessidade de uma transformação espiritual, muito mais do que qualquer atendimento de prosperidade, de problemas físicos que tenham, de qualquer situação que precise. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta ter a saúde e ser lançado no inferno? De nada vale.
O cego, então, experimentou a miséria da vida, pois não vislumbrava a glória de Deus, o evangelho da salvação. Ele não desfrutava da bênção da comunhão, por isso era miserável e experimentou a aversão das pessoas que lhe mandaram calar a boca e o impediram de chegar a Jesus Cristo. Mas ele também experimentou a misericórdia de Cristo para com a necessidade dele e a necessidade de todo aquele que é pecador. Ele se levantou da sua miséria. No momento em que creu, a tua fé te salvou. No momento que ele creu no Salvador, ele teve uma nova vida. E ele glorificou a Deus. Ele foi curado não só da cegueira física, mas da sua cegueira espiritual. Talvez se seja a tua condição hoje, presente, nos ouvindo pela rede social, de estar longe de Deus, precisando de Jesus Cristo. O meu apelo, o meu pedido, humilhe-se. Reconheça que Jesus Cristo é o único caminho que pode te aproximar de Deus e ser salvo. Deus quer hoje fazer contigo a mesma coisa que ele fez com o cego de Jericó, transformar a tua vida, ser um homem, uma mulher que dê glória a Deus. Basta desse mundo, porque ele é passageiro. E a nossa vida é tão rápida por aqui e nós precisamos nos preocupar com as coisas eternas. Tenha os olhos da fé que esse homem teve. Que queres que faça? Tu quer continuar na vida de esmolas, na vida de pecado, na vida que tu vive, ou quer crer no Salvador? A decisão, ela é pessoal. Mas que diz, a palavra está junto a ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da verdade que pregamos, a saber se com a tua boca confessares que o Senhor Jesus em teu coração e creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com a boca se faz a confissão e com o coração se crê para a justiça, porque as Escrituras diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Romanos 10, 8 a 11. Nos procure pessoalmente, se está presente, ou nas redes sociais, nos procure que nós podemos te mostrar na palavra de Deus esse caminho que te traz a salvação, como aconteceu com o cego de Jericó. Abandone o erro, abandone a perdição. A resposta é pessoal. E nós, irmãos, como salvos, temos a exortação lá de Mateus 13:15. Sois o sal da terra. E se o sal princípio com que salgar, para nada mais presta senão para ser lançado e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem acender uma candeia e se colocar debaixo do alqueire, mas no velador, que dá a luz a todos os que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Assim como fez o cego de Jericó. Que nós possamos ter o comprometimento com a obra do Senhor, vivendo uma vida de santidade. Que nós possamos ter o comprometimento em sermos a luz junto a essas pessoas que vivem ao nosso lado em trevas, nossos familiares, nossos vizinhos, amigos de trabalho, de estudo, aonde nós nos relacionamos. Eles precisam. Eles por si não vão procurar a salvação. E muitas pessoas estão impedindo que elas possam até se achegar ao Salvador. Cabe a nós despertarmos nela esse desejo da salvação. João 9:5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O Senhor não está mais aqui. Então quem é a luz? Eu, tu, salvo em Cristo Jesus. Então que a nossa luz possa resplandecer a glória de Deus. Amém?